Amém? Pode sentar. Aleluia. Tem uma maneira de você sempre ter. Deus tem me mostrado algumas coisas que eu achava que já sabia, mas eu estou aprendendo. E uma delas é a parte de finanças. A palavra de Deus diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. E que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não por constrangimento ou por necessidade. Porque Deus ama ficar com alegria. E eu comecei a buscar em Deus o que é essa alegria. Porque é muito difícil alguém sair de casa rindo porque vai ofertar. Mas não é esse tipo de alegria que Deus está falando. E ele me mostrou Davi. Quando Davi mandou buscar a arca e trazer ela para Jerusalém. Davi, ele já era rei da época. Ele era um homem muito rico. Ele não precisava fazer um acordo com Deus para ficar rico, porque ele já era. Ele tinha tudo o que ele queria. Mas o que Davi queria era Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. Ele falou, eu quero essa arca, eu quero a presença de Deus. E Deus tinha dito para ele que ele não faria o templo, que quem faria seria Salomão. Ele falou, mas então eu vou fazer um tabernáculo do lado da minha casa. E ali eu vou poder ver Deus todo dia. Eu vou poder adorar a presença dele todo dia. E quando Davi fez isso, a palavra diz que quando eles foram buscar a arca e eles vinham trazendo ela, Davi vinha dançando e glorificando a Deus. E cada passo que ele dava, ele sacrificava a Deus. Aí Deus falou, a alegria é o produto da tua comunhão comigo. E quando você conhece e me deseja, quando você se envolve comigo, o dar vai ser apenas uma consequência. Você não vai dar mais para colher. Você vai semear porque é um produto da minha vida, é um produto da minha condição. Você vai semear porque você já é próspero. E aí ele começou a me mostrar algo que em 2 Coríntios, antes de falar no capítulo 9, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, no capítulo 8 ele diz assim, que os irmãos deram voluntariamente. Eles deram do que não tinham. Abre lá para vocês verem. Não é sobre isso que nós vamos entrar, mas o Espírito Santo, quando falou de semear, ele me falou para falar isso. E eu quero deixar isso um pouco claro para você. 2 Coríntios capítulo 8. Paulo em Filipenses, ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza e misericórdia, suprirá a cada uma das vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Mas por que ele está falando isso? A igreja que Paulo está falando em Filipenses, que semeou no ministério dele, é essa igreja que está falando aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. Olha o que ele diz, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, olha bem, eles estavam passando por um momento difícil. Não estava na perfeita paz, eles estavam em muita prova de tribulação. Manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza, por causa da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Agora olha aqui um pouco embaixo, versículo 9. Pois conheceis ou conheceram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico, se fez o quê? Pobre. Mas por que ele se fez pobre? Por amor de mim e de você. Por amor de vós. Para que, pela sua pobreza, vos tornasseis o quê? Então você é rico. Ele já mudou a minha sorte, a tua. Eu não sou rico porque eu semeio. Eu sou rico porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nele eu fosse feito rico. Como que é isso?
A palavra de Deus diz que todos que nasceram debaixo da maldição de Adão, nasceram em quê? Em pecado. O que é o pecado que Adão cometeu? Através do pecado de Adão veio a maldição. E a maldição era a miséria, a doença, a condenação, a morte, tudo isso. Entrou. Então todos os que nasceram em Adão são pecadores, mas você nem tinha nascido. Nossos avós nem tinham nascido quando Adão pecou. Por que nós somos pecadores? Se nem teu bisavô tinha nascido ainda. Mas ele diz que em Adão todos se tornaram pecadores. Porque quando Adão foi criado por Deus, Adão era a semente de toda a humanidade. Então eu e você somos descendência de Adão. Cada ser humano aí fora é descendência do primeiro homem que foi Adão. Adão foi o primeiro homem. E a partir de Adão veio todas as gerações que nós conhecemos. Veio o dilúvio, mas Deus salvou Noé e a família dele. E através da família de Noé veio as nossas gerações. Então, todo ser humano nasce debaixo da condenação de Adão. Então, tudo que está aí fora, toda doença, toda enfermidade, toda miséria, todo medo, todo tormento, todo pecado, é da descendência de Adão. O homem peca de natureza, porque ele já nasce com a natureza do pecado. Ele gosta de pecar, porque a alma dele nasceu debaixo disso. E o homem lá fora, ele não tem nenhuma força para sair daquilo. Por mais que ele queira. Se você pegar um cara que cheira cocaína dia e noite, pega ele quando ele está dominado pela cocaína. Ele quer sair daquilo, mas ele não consegue, ele não tem força. Pega um alcoólatra, que nem você estava falando. O cara só acorda quando ele está morrendo. A Marildo falou que quando ele ficou lá no hospital, esses dias que o inimigo atacou o Tiago, como é que já está vencedor? Que tinha um homem morrendo lá dentro do hospital. E ele viu o homem morrer. O homem estava com cirrose. E o enfermeiro falou, olha, os caras só vêm aqui quando está morto. Quando está morrendo. Agora pergunta se aquele homem queria morrer. Pergunta, o que ele falou para você? A Marildo perguntou o que ele tinha, que a Marildo ia ministrar para ele. E ele falou, eu não desejo para ninguém que eu tenho. E aí os enfermeiros chegaram, né? E não deu tempo dele ministrar para o homem. Então ninguém quer estar sofrendo. Ninguém quer ficar do jeito que está. Mas o homem está debaixo de uma condenação. O apóstolo Paulo disse que ele é escravo na alma dele. Dessa vez que a gente foi lá no Mato Grosso, o pastor Moacir combinou comigo e nós fizemos um culto na beira do rio. Lá do Rio São Lourenço. É 3 horas de barco da cidade lá. E aí o pessoal chegou tudo de canoa, de barco. E nós fizemos uma reunião na prainha, na beira do rio. E depois que eu terminei de ministrar, eu fiz o apelo. E tinha 3 jovens sentados lá. E ninguém veio na frente, porque os outros eram todos salvos. Mas tinha pessoas aqui que não eram. Quando terminou a reunião, eu sentei debaixo de uma árvore e eles sentaram perto de mim. E eu sabia que eles queriam alguma coisa. Mas a hora que eu ia falar, Deus não me dava liberdade para falar. Então eu não falei nada para eles. Mas Deus tinha colocado no meu coração que ia ter oportunidade. Então tá bom. Passou o dia todo, eles pegaram e montaram nos barcos, foi tudo embora. Ficou só eu, o Cidro, que vocês conhecem, o irmão Luiz e o filho dele. E aí a gente foi dormir. Quando amanheceu, bem cedo, o irmão Luiz levantou, era acho que umas 5 horas da manhã com o filho dele, e eles tinham armado o anzol no rio, que eles são pescadores mesmo, eles vivem disso. E foram recorrer aos anzol. E aí eu falei para o Cido, vamos pescar um pouco, que nós vamos embora à tarde. A gente está lá pescando, adivinha quem que sobe de barco? Os 3 jovens. E aí eles apoitaram o barco um pouco para cima. E lá não tem nada perto, é só mato, mato e mato. E aí o irmão Luiz chegou e falou para eles, chega mais perto aqui, vamos pescar junto, porque onde eles jogavam a linha atrapalhava. E aí Deus falou, pode perguntar para eles. Aí eu perguntei, falei, quem de vocês aqui já aceitou Jesus como Salvador? Aí um deles falou assim, nós 2 aqui não, mas esse aí ele é desviado.
Aí ele falou, não sou desviado não, já me reconciliei com Deus. O Espírito Santo falou, é com esse que você vai conversar. Aí a gente ficou um tempo lá pescando, eu sentei perto da canoa com o irmão Luiz, ele veio e sentou perto de nós. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, você já é batizado no Espírito Santo? Ele falou, não. Eu falei, você quer ser? Ah, eu quero. Eu falei, então vem aqui. Aí o irmão Luiz subiu debaixo da barraca, e quando eu fui orar com ele, o Espírito Santo falou, já faz 1 ano e meio que eu venho tocando o coração dele. E aí eu falei para ele, faz 1 ano e meio mais ou menos, que você não tem lugar bom para você, para onde você vai, parece que um vazio. E aí eu fui falando, ele falou, tudo isso está acontecendo comigo. Eu falei, então, mas é porque Deus estava trazendo você. É o teu momento, chegou o teu tempo. E aí eu falei, aí oramos com ele foi cheio do Espírito Santo. E Deus mostrou para mim que tem um chamado para aquele rapaz, ele vai pregar o Evangelho. Aí quando ele ia saindo, eu falei, você é batizado nas águas? Ele falou, não, eu quero. Aí nós batizamos ele no rio, nós filmamos o batismo dele lá no rio. Deus, ele não tem nada fora de controle. Ele está atento a tudo. Às vezes você está orando por alguém e você acha que Deus não está ouvindo. É porque o diabo que vem e fala, para de orar. Você está me atrapalhando. Então, como é que ele te desmotiva? Ele fala que Deus não está respondendo, que Deus não está ouvindo. Mas Deus não está parado. Deus sabe todas as coisas. O tempo todo ele está se movendo. Então, o ser humano aí fora, ele está sob o domínio das trevas. E essas trevas tentam dominar eu e você também. Quem você acha que te desmotiva a ler a palavra, a orar? Quem você acha? Você tem um adversário. Você não enxerga ele. Mas ele trabalha dia e noite. Por isso a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele está trabalhando o tempo todo. Então o diabo procura uma brecha. Deus nunca tira a mão de cima de você. É você que sai debaixo da mão dele. Ele não tira. O que é sair debaixo da mão de Deus? É o livre-arbítrio. E Deus disse que estaria comigo e você, que ele habitaria dentro de nós, que nunca ia nos deixar nem desamparar. Então ele não pode mentir. Então Deus nunca se ausenta. Ele está aqui. Mas o inimigo vem e tenta se tirar debaixo da mão de Deus. O que é a consequência? É quando você sai debaixo da mão de Deus. Então você fica vulnerável ao inimigo. O salmista disse: o que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. E ele poderá dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele decidiu habitar naquele lugar. E quando eu e você decidimos habitar debaixo da mão de Deus, do esconderijo do Altíssimo, não tem nada que Deus não possa fazer na tua vida. Nada. É impossível não fazer. Então, quando Jesus foi para aquela cruz, Ele resolveu todo o nosso problema. Ele carregou com tudo. Você não é próspero e sustentado porque você oferta, não é obras. Embora, quando você semeia, você colhe. Mas você é próspero porque Jesus, sendo rico, se fez pobre. Quer ter dinheiro para semear? Só que olha bem o compromisso que você faz com Deus. Você não vai cumprir, não faça. Mas se você arde no teu coração o desejo de semear na obra de Deus, porque você ama a obra de Deus, começa a tirar todo dia um tempo e começa a dizer: Jesus Cristo, o meu Deus, segundo a sua riqueza e misericórdia, suprirá cada uma das minhas necessidades, porque o Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre em meu lugar, para que nele eu fosse feito rico. Sabe o que você está dizendo? Você ocupa o lugar que Deus estabeleceu para você. É isso que muda a nossa sorte. É entender quem eu sou. Da mesma maneira que Ele levou a minha enfermidade, Ele levou a minha pobreza. Ele levou o meu pecado, a consequência do pecado. Então, todos os que nasceram em Adão nasceram pecadores, mas todos os que nasceram em Jesus, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu nasci de Jesus. Eu nasci uma nova criatura. E em Jesus
Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Então, abre Efésios, no capítulo 2. 2 de Efésios, versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Capítulo 2, versículo 1. Amém? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, antes de conhecer Jesus, andamos outrora, segundo as inclinações da carne, a palavra carne aqui é a alma, os desejos da alma, fazendo a vontade da alma e dos pensamentos. E éramos por natureza, por causa da descendência de Adão, filhos da ira, como também os demais. Essa era a minha condição, é a tua. Então, o mundo aí fora vive sob o domínio do quê? Da potestade do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem que é? O diabo. O apóstolo João diz, o mundo jaz no maligno. Então, ele opera aí fora. Naqueles que não conhecem Jesus. Mas aqueles que aceitaram Jesus e que se tornaram nova criatura, que eu e você não é mais obrigado a ceder a ele. Porque Jesus derrotou ele. E a vitória de Jesus é minha e tua. O que Jesus fez é o meu direito de desfrutar aqui. Mas olha o que ele diz. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na mesma condição de vitória que Jesus teve, o Deus nos colocou em Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus já preparou para que nós andássemos nelas. Então, quais são essas boas obras que Deus preparou? Para que eu e você ande nelas? Você já parou para pensar nisso? Tudo o que Jesus conquistou na cruz, vencendo o diabo, e eu recebi o direito de desfrutar, são as boas obras. Então, quando a palavra diz que Jesus levou sobre ele as minhas enfermidades e as minhas dores, o diabo vai te atacar com enfermidade e dor. Estava falando com ele aqui hoje. Ataca eu também. Quando nós fomos lá agora em Mato Grosso, no último dia, no sábado, os parentes do Cido levou a gente no lugar para conhecer uma cachoeira. E no meio das pedras lá eu escorreguei, estendeu aqui, que levantou uns caroços aqui na minha perna. O diabo na hora falou assim, rompeu o teu tendão. Eu não conseguia nem pisar. Aquilo queimava tudo isso aqui. E ele veio reforçando aquela sugestão. E o Cido viu na hora, falou, o que foi? Eu falei, nem vou te falar o que foi. A sugestão aqui não é boa. Vamos subindo, vamos lá. Falei, vai na frente. Eu não aguentava andar. Saí mancando, sentei. E era uma escada grande que nós tínhamos que subir. Aí eu fui subindo a escada e eu apoiava mais nesse pé e escorando. E cheguei lá e aquilo assim. Aí tinha uma piscina lá, eu sentei na beirada dela, a água saía, que sai direto das minas. E aquela água ficava batendo aqui e refrescou a perna. Mas os caroços... E aí ele perguntou de novo, eu falei, olha, naturalmente olhando, rompeu o tendão, os nervos estão tudo danado. Mas eu não vou aceitar isso. E eu fui agradecendo a Deus, não aceitando aquilo. Viajei para Rio Preto, aquilo ainda estava doendo. Mas graças a Deus foi embora. Sumiu tudo. Agora já teve vezes de eu demorar 2 meses para sair de um problema. Mas eu saí. Já atacou com enfermidade. O diabo te ataca. Você está num corpo físico. Mas a palavra de Deus diz que Jesus,
E essa é uma boa obra dele. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre ele. E pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Isaías 53, 4. 1 Pedro 2,24 diz, Cristo já sofreu em nosso lugar. Se ele sofreu no meu lugar, por que eu vou sofrer? Carregando ele mesmo em seu corpo no madeira cruz, os meus pecados, para que eu, morto para os pecados, viva para a justiça. E pelas chagas de Jesus, eu fui curado. O salmista diz no Salmo 103, ele, Deus, é quem sara todas as tuas enfermidades. Então são as boas obras que ele preparou. E ele diz para você andar nela. E quando eu ando nela e começo a ter vitória, as pessoas falam, eu quero esse Deus. Não importa a circunstância. As pessoas não estão olhando a tua circunstância. Eles estão olhando o que você vai fazer com a circunstância. Eles vão ver como você vai reagir com aquela circunstância. Eles estão olhando a tua confissão. É isso que eles olham. Estão olhando o que sai da minha boca. No momento de dificuldade. No momento do problema. Então são as boas obras. Não é as minhas obras. É as obras que ele preparou. Que ele fez por mim e por você. E que está feito para todo sempre. Porque o mundo aí fora, ele está sobre uma maldição. O mundo, o apóstolo João diz, está no maligno, porque Adão entregou para o diabo. Jesus veio e venceu o diabo. Então todo aquele que entra em Jesus tem o direito à vitória de Jesus. Mas como é que eu venço? Como é que eu ando na vitória? Como que eu posso sair de um problema, de uma dificuldade? Primeiro ele enviou o Espírito Santo, que veio para nos guiar em toda a verdade. O que é guiar? É te levar por um caminho. Qual o caminho que ele leva? Das boas obras. Aquele caminho que Jesus venceu. Quando você confessa uma derrota, você está dizendo que o que Jesus fez não valeu. Por isso que o diabo nos ataca. A palavra de Deus diz que na língua está o poder da vida e do quê? E está mesmo. É o que você, às vezes você fala, mas eu estou indo na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu leio a Bíblia, mas a tua confissão não mudou. Aí você vem na igreja e fala, Deus, olha, pastor, ora porque eu quero arrumar um trabalho. Um emprego. O pastor, ora, você concorda em oração, aí no outro dia você sai para procurar emprego. O primeiro lugar que diz não, você fala, eu sabia. Deus não me ama. Ah, Deus, o que eu faço? Eu já tentei de tudo. Você já jogou tudo para o chão, embaixo. A palavra diz que tudo o que pedir, crendo que já recebeu, será feito. Como é que eu creio? No caso da enfermidade, o problema não é o sintoma, não é a enfermidade, é para onde você manda ela. É você não dar guarida para ela. Achegai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. É uma promessa de Deus. Então o diabo não tem rabo, não tem chifre, é um espírito de trevas, que ele está o tempo todo jogando setas contra eu e você. Dardos inflamados, engano, derrota, pressões, tormento. E se ele achar guarida, se ele achar um galinho para sentar, ali ele vai ficar. Então olha lá para você ver uma coisa. 2 Pedro, capítulo 1. Amém? Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido o quê? Doadas as suas preciosas e muito grande o quê? Para que por elas, ou à medida que você se apossa delas, eu e você nos tornemos participantes da natureza divina, havendo escapado ou livrando-nos da corrupção ou da destruição das paixões que há no mundo. Então o que Deus fez? Jesus subiu lá naquela cruz, e quando Jesus foi para a cruz, a palavra diz que Deus amou o mundo.
amou todas as pessoas, amou você. Você nem era nascido, nem eu. Foi mais de 2000 anos atrás. Nem nossos tataravós existia. Mas ele amou eu e você. Ele falou, um dia o Versilei vai nascer, eu vou garantir a salvação dele. A Marildo vai nascer. Como que é teu nome? Aldo? Walter? Um dia o Walter vai nascer. O seu? O Gilson vai nascer. O irmão Antônio vai nascer. A dona Maria vai nascer. Não, teu nome. Fala alto, pessoal. O Edson vai nascer. O Versilei vai nascer. Sabe o que eu estou perguntando para cada um? Porque todo mundo nasceu de novo. Você tem esse. Então um dia, ele subiu naquela cruz e Deus falou, filho, vai lá, sobe, seja crucificado, leva toda a maldição que veio através de Adão sobre a humanidade. E o dia que alguém te receber como Salvador, esse sacrifício vai valer para ele. E aí um dia, alguém pregou o evangelho para mim e para você. E naquele dia você disse, eu aceito Jesus como meu Salvador. Aí sabe o que Deus falou? Agora tudo que o meu filho venceu é teu. Está escrito aqui tudo o que ele fez. Salmo 103 diz assim, ele perdoou todas as nossas iniquidades, sarou todas as nossas enfermidades, nos redimiu da perdição, coroou de graça e misericórdias, encheu a nossa boca de bens ou supriu nossas necessidades e renovou as nossas forças. De sorte que a nossa mocidade se renova como da águia. É um benefício. Benefício é algo que já é teu. Você não precisa pagar, é teu. Você não tem que fazer mais nada para merecer, é teu. Por causa da tua filiação. A neném, quando a neném acorda, ela precisa implorar pelo leite? Está pronta na madeira, né? A hora que você chegar lá, dela está pronta? Por quê? Porque vocês são avós, mas são como uma mãe e um pai. Tem gente que fala que avô é pai e mãe duas vezes, né? Assim é o nosso pai. Ele já fez tudo. E aí o apóstolo Pedro disse, e ele deixou as promessas para que, à medida que você crê e confiar nelas, tomar posse delas, você participe daquilo que Jesus fez, capa da destruição. Quando Deus chegou em Moisés, entenda bem isso. Quem já viu a história do Egito aqui? Quando saiu lá do Egito. Já leram? Já leu? Vocês precisam ler a Bíblia, ouvir a Bíblia. Moisés, Deus falou, tira o meu povo do Egito. E Faraó falou, não vai tirar. E Deus operou um monte de sinais e mesmo assim Faraó endureceu o coração. Aí um dia ele falou assim, olha, todo primogênito vai morrer. Até dos animais. Então vocês pegam um cordeiro, um carneirinho, sem defeito, mata ele, pega o sangue dele e unge os umbrais da porta. Entra para dentro da casa e coma o cordeiro. Então eles fizeram o que Deus mandou. Eles cingiram as portas com sangue, e aí ele diz assim, passando o espírito da morte e vendo o sangue, passará por cima. E não vai tocar ninguém que estiver lá dentro. Então estava todo mundo morrendo lá fora. E ele estava comendo o cordeiro lá em festa dentro das casas. Significaria que Jesus viria, derramaria o sangue dele por mim e por você. E o diabo só não pode te tocar e te vencer por causa do sangue de Jesus. O sangue garante a minha visão, a minha prosperidade, a minha cura, a minha paz, a minha segurança. Não é por obra minha, é por causa do sangue. O sangue garante. Então ele me deixou grandíssimas e preciosas promessas para escapar da morte que há no mundo aí fora. Então quem chega em você e diz, olha, vai vir uma miséria e todo mundo vai passar fome. Mas se você se firmar no que Deus diz, falar, não, Jesus se fez pobre para mim no meu lugar, para que nele eu fosse feito rico. E ele garantiu que ele é o meu pastor e nada me faltará. Então eu não aceito essa sugestão. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor já supriu as minhas necessidades. Mesmo que você não tenha nada na tua despensa, agradece a Ele, glorifica Ele, chama a existência. Eu te louvo porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Eu te louvo porque o pão não faltará nessa casa. A comida não vai faltar. Muito obrigado, meu Deus. Você vai ver que Ele vai suprir a tua necessidade. Quando vem o sintoma da enfermidade, eu não te aceito mais enfermidade. Dor, eu te resisto em nome de Jesus. Pois o Senhor Jesus já te levou lá na cruz, e eu creio nisso. E pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. O sangue de Jesus te venceu. Eu não te aceito mais. Eu existo em um nome de... Versilei, quanto tempo eu vou falar isso? Não sei. Está aí em 1 minuto, já saí em 1 hora, e já demorei meses para sair, mas saí. Funcionou. Por que demorou? O tempo que eu demorei para aceitar que está feito. O problema não é Deus. O problema é eu. Sou eu. Eu creio que está feito. Que Ele já fez. Quando você está orando por alguém, o que o inimigo mostra? Não mudou nada. Está pior do que era. Não é assim? Muda o teu olhar. Fala, não, Deus, eu te agradeço porque está feito. Já é uma nova criatura. Já está salvo. É uma árvore frutífera. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço pela salvação dessa vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Você sai para procurar um emprego, na primeira porta não achou. Muito obrigado, Deus, pelo emprego que o Senhor já preparou. Muito obrigado que o Senhor já colocou esse emprego na minha mão. Eu te louvo porque eu já estou empregado. Eu já estou trabalhando. Muito obrigado, Jesus. Você sabe o que acontece quando você mantém assim? Os anjos saem e preparam o lugar para você trabalhar. É desse jeito. Eu estava lá na casa do pastor Macir, estava eu, ele e o Cido conversando. E ele que convidou a gente para ir para lá. E de repente chegou uma irmã. Eles moram em Pedra Preta, dá uns 60 quilômetros de Rondonópolis. E essa irmã, ela congrega em outro ministério, na Assembleia de Deus. E os filhos dela congregam com o pastor Macir. A filha, o genro. E eles são empresários na Pedra Preta. São muito bem de situação. E ela testemunhou na frente de todos nós. Falou, pastor, mas sabe por que eu estou aqui? Porque Deus, eu tive uma visão, um sonho, mas eu sei que foi uma visão. E Deus me mostrou que eu estou roubando o Senhor. Ela falou, sabe por que Deus me mostrou isso? Porque o Senhor já ministrou muito tempo para mim. E o Senhor tem ministrado para os meus filhos. E eu não tenho honrado o Senhor como pastor. E Deus mandou vir honrar o Senhor. E entregou uma oferta de R$500 para ele para ir embora. Deus cuida. Sabe o que eu tinha dito? Irmão, eu precisava dessa provisão. E a minha esposa está aí de prova. Nós oramos por essa provisão ontem à noite. Falou, Deus, eu preciso, pelo menos uns R$500 para organizar as coisas. Eu orei em concordância com a minha esposa. E Deus mandou de ser. É assim, ele creu no que ele orou. E Deus faz isso com ele o tempo todo. Cuida dele. Então eu tenho que entender que a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. Ela é algo vivo. E todas as vezes que eu decido confiar em Deus, eu tenho alguém que vai querer me barrar. O diabo, ele é sujo demais. Ele sabe que Jesus venceu ele, mas ele também sabe que às vezes você sabe que Jesus venceu ele. Ele fala, Jesus venceu. Mas o Versilei não sabe, então eu vou enganar o Versilei. Mas se o Versilei passar tempo com o Espírito Santo vai contar para o Versilei que Jesus venceu o diabo, vai colocar a palavra no coração e na boca do Versilei e vai dizer, fala a palavra, porque essa é a verdade. Então, quando você, em todas essas áreas, o diabo foi vencido. Mas eu preciso saber. Por isso que o salmista no Salmo 103 diz, bendizo a minha alma, Senhor. E tudo quanto há em mim vem do teu santo nome. Não se esqueça de nenhum só benefícios. O que é o bem dizer que ele está falando? Glorifica, louva a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, corpo, alma e espírito, louva ao Senhor. Agradeça ao Senhor, glorifica ao Senhor.